Mas Flávio Bolsonaro não saiu da disputa, inclusive ele está indo para o segundo turno e daqui a pouquinho vamos mostrar mais uma pesquisa eleitoral que foi divulgada hoje. Ele fica muito próximo ainda do presidente Lula nas intenções de voto de hoje, é um recorte de agora, mas mostra muito bem, porque estamos no meio de uma crise que liga Flávio Bolsonaro a Daniel Worcaro do Banco Master. Então, ainda com essa crise, ele é um candidato no páreo para o presidente Lula. Como é que você analisa o futuro, dá para dizer assim, observando a eleição no fim do ano? Eu vejo muita dificuldade para o candidato Flávio Bolsonaro para que ele consiga deslanchar nesse processo eleitoral. Os partidos políticos, inclusive apoiadores, que são da base de apoio, né, do Bolsonaro, estavam no último governo, inclusive já discutem novos nomes, outros partidos almejam lançar outros candidatos. Então eu sinceramente creio que essa crise que foi aberta pelo escândalo do Bolsomaster, das relações de Flávio Bolsonaro com o Daniel Worcaro, só tende a se aprofundar. Acho que a pesquisa ela mostrou uma queda rápida dele nas intenções de voto e imediatamente após o escândalo ter tomado repercussão. E eu creio que isso só vai se aprofundar porque de onde saiu um áudio ou alguns diálogos, eu não tenho a menor dúvida de que pode surgir ainda um amplo processo de desgaste. E quando a própria classe política, os supostos aliados, se distanciam dele, é um sintoma de que diante do povo a campanha vai ter muita dificuldade e vai estar enfraquecida. Então eu estou cada dia mais otimista das possibilidades e condições de reeleição do presidente Lula. Inclusive, um dos atingidos nesse escândalo do Banco Master, que envolve também o PL, é Cláudio Castro, ex-governador do Rio. E numa notícia que foi publicada há pouco no site do G1, no portal G1, Cláudio Castro teria avisado já Valdemar da Costa Neto que estaria fora da disputa pelo Senado no Rio de Janeiro. Ele que era um dos favoritos para concorrer a uma das cadeiras do Rio no Senado já no ano que vem, mas devido aos escândalos, mensagens que mostram uma relação pouco republicana entre ele e Daniel Worcaro, aí ele já teria dito ao líder do PL que não ocuparia essa corrida pelo Senado para não acabar atrapalhando aí as pretensões do partido em formar pelo menos mais senadores para o ano que vem. Então tem mais para sair, na sua opinião, tem mais informações que podem apontar para Flávio Bolsonaro, Cláudio Castro ou até outros integrantes desse mesmo lado político? Sim, eu creio que sim, até porque parte do escândalo do Banco Master foi através dos planos de previdência do Rio de Janeiro, que agora está sendo revelado o papel, né, do ex-governador Cláudio Castro nisso, mas também daqui do Distrito Federal, né, do BRB, enfim, também utilizando o dinheiro, né, da população para poder enriquecer Daniel Worcaro e montar esse esquema que inclusive envolve lavagem de dinheiro do crime organizado, é algo absolutamente escandaloso. O Ibanez também é da base de apoio ou é um aliado, né, de primeira hora do Bolsonaro. Eu vejo que isso pode ganhar proporções ainda maiores e que o impacto no processo eleitoral é inevitável, porque creio eu que mesmo entre eleitores da direita ou eventuais eleitores de Bolsonaro, há um desacordo, evidentemente, com práticas corruptas, com esquemas, com desvios, lavagem de dinheiro. Evidentemente, a pauta contra a corrupção tem um peso muito grande, tanto no eleitorado de esquerda quanto no eleitorado de direita. Então esse envolvimento de Flávio Bolsonaro, a própria carona que o Nicolas Ferreira tomou no jatinho do Daniel Worcaro, isso repercute, reverbera, a população reflete e desgasta o candidato. E sem dúvida vai ganhar uma proporção ainda maior. Agora que tem sobre a proposta da redução da jornada de trabalho, o texto que vocês aprovaram na Câmara ontem, ele vai para o Senado, pode ser mexido inclusive pelos senadores. Só que o que chama atenção é uma nova PEC que foi apresentada praticamente de madrugada por senadores basicamente também da oposição, que estabelece, no que eles dizem, o chamado direito de escolha para o empregado, para o trabalhador, para ele sair do regime que pode ser aprovado do 5x2, que é o regime CLT,
e migrar para fora do CLT, passando a receber por hora trabalhada. Não sei se a senhora deputada já teve acesso a essa peça, a essa proposta de emenda à Constituição, mas eu gostaria de ouvir uma opinião em relação a isso. Eu soube através da imprensa, ainda não pude ler o texto, ainda não consegui, mas eu sei do que se trata. E eu quero alertar também que isso não necessariamente é uma inovação. Durante a tramitação da PEC, que nós conseguimos aprovar aqui na Câmara, houve uma proposta semelhante através de emendas ao texto, que também havia sido apresentada pelo PL, né? Eles apresentaram algumas emendas. Dentre elas havia essa proposta de flexibilização, né? Ou seja, de ter um contrato a partir de horas trabalhadas ou um pagamento a partir de horas trabalhadas. De forma alguma, isso é um avanço para os trabalhadores. Eu fiquei até bastante indignada quando Flávio Bolsonaro disse que isso seria bom para as mães trabalhadoras. Porque, de fato, as mães têm uma dupla e tripla jornada de trabalho, né? Porque quando elas chegam em casa, elas seguem trabalhando. Mas ganhar por hora não significa que elas vão conseguir trabalhar mais horas fora de casa e, portanto, ganhar mais. Significa que o salário delas tende a ser reduzido, inclusive a depender para patamares inferiores a um salário mínimo, caso o empregador não queira contratá-la por mais tempo. Ou seja, isso vai prejudicar quem já é o setor mais vulnerável, sobretudo as mães e as mulheres trabalhadoras. Então, muitíssimo cuidado, porque agora eles vão para a guerra de narrativa, para a disputa ideológica, para tentar convencer o trabalhador de que essa seria uma forma melhor. Confiança também, né? Obviamente, na compreensão do trabalhador. Quem trabalha numa jornada exaustiva sabe o quanto ela é prejudicial para si e sabe, né, que a demanda é reduzir a jornada e não alterar o modelo de pagamento. E também confio muito na capacidade de mobilização através das redes sociais e dos movimentos, que foi o que nos possibilitou chegar a essa conquista na Câmara até hoje. Então devemos seguir na mesma toada para impedir que esse retrocesso seja imposto no Senado, até porque, além de uma eventual mudança textual, aprovar isso no Senado significaria retornar a tramitação para a Câmara, o que atrasaria a sua aprovação e, portanto, atrasaria o acesso dos benefícios que ela traz à população brasileira. E a gente separou aqui o trecho dessa PEC feita pelo senador Rogério Marinho, e eu vou ler aqui os principais trechos que nós separamos, aí até para a senhora deputada poder acompanhar também. A proposta de emenda à Constituição de 2026 altera o artigo 7º da Constituição Federal para prever a possibilidade de opção pelos empregados quanto à jornada de trabalho, podendo escolher entre o regime comum previsto pela CLT ou um regime flexível baseado em horas trabalhadas. Passa para a segunda tela para mim, por favor. Essa proposta visa ampliar a liberdade e autonomia do trabalhador na escolha da sua jornada de trabalho e, consequentemente, na definição proporcional da remuneração. A PEC assegura ao empregado a escolha entre o regime CLT ou uma jornada flexível baseada em horas trabalhadas. A flexibilidade permite que o trabalhador decida o modelo de jornada que melhor atenda às necessidades dele, conciliando sua vida pessoal com seu trabalho e possibilita que ele adapte sua rotina às demandas e oportunidades do mercado de trabalho. Ainda diz que essa PEC altera os artigos 4º e 7º, estabelecendo um valor mínimo para a hora trabalhada em regime de jornada flexível, calculado proporcionalmente ao salário mínimo nacional ou ao piso da categoria, com base na jornada máxima de 44 horas semanais. Aí está considerando 44 horas semanais de jornada máxima. Esses dispositivos, ou seja, está considerando que, embora a CLT vá oferecer ali a oportunidade de 40 horas, se ele quiser trabalhar as outras 4 horas da semana, ele pode nesse regime chamado de flexível. Esses dispositivos garantem que o trabalhador, ao optar por uma jornada ajustada, receba uma remuneração justa e adequada ao valor mínimo estabelecido por lei ou pela categoria
profissional. Temos a última tela aqui pra gente. O gabinete do senador Rogério Marinho asseguram também que todos os direitos trabalhistas, incluindo férias, 13º, FGTS e outros benefícios legais, sejam proporcionais à carga horária efetivamente trabalhada no regime flexível. Essa medida permite que o trabalhador mantenha seus direitos em conformidade com a jornada escolhida. A PEC, portanto, promove liberdade de escolha e o poder de decisão para o trabalhador, permitindo que ele determine sua jornada e remuneração proporcional. A abordagem moderniza as relações de trabalho, respeitando a autonomia do trabalhador e proporcionando maior flexibilidade para se adaptar aos diferentes contextos e também necessidades. Aí essa PEC assinada pelo senador Rogério Marinho, mas endossada também por muitos outros parlamentares. Está aí o texto completo. Como é que você, deputada, vê? Porque, assim, o trabalhador ele vai poder escolher entre ficar, pelo que eu entendi, tá? Entre ficar na 5x2 com 40 horas semanais ou aderir totalmente a essa jornada flexível. Então ele esquece o 5x2 e passa a cumprir por horas trabalhadas e podendo trabalhar no máximo 44 horas semanais. Diz que é uma liberdade de escolha para o empregador e fala-se em preço justo. Na prática, isso é possível de acontecer? Pois é, por isso que eu tenho a convicção de que isso significa um retrocesso. Primeiro, porque eles tornam explícito que pode ser as 44 horas e não as 40 horas que nós conquistamos na PEC na Câmara dos Deputados. Segundo, porque pagar conforme a possibilidade ou disponibilidade de trabalho não assegura que não vai haver redução salarial do atual salário que os trabalhadores recebem. Veja, porque se a crítica de parte do empresariado é de que seria incompatível com os lucros, o rendimento ou o funcionamento da sua empresa, seja ela grande, média ou pequena, que ele tenha uma redução da jornada, né, redução das horas de trabalho, imagine se esse empreendedor vai aceitar que esse trabalhador trabalhe poucas horas e receba um salário maior. Isso é um engodo, isso seria impossível. Além disso, o senador Rogério Marinho e o PL tentam convencer o trabalhador de que ele poderia ter direito de opção. Mas, na verdade, o direito de escolha é tão somente do empregador, porque quando o trabalhador necessita de um trabalho, muitas vezes ele topa as condições que forem para que ele possa ter algum tipo de renda e sustentar a sua família. Então, é um retrocesso imenso, mas você sabe que eu acho que, apesar da gravidade, tem um aspecto positivo somente, essa PEC ter sido apresentada no Senado. É porque fica explícito para a população brasileira como não passou de um teatro essa tentativa, aos 45 do segundo tempo, de enganar a população de que supostamente seriam favoráveis à redução da jornada. Não, eles querem fazer da conquista e da mobilização do povo brasileiro um pretexto para avançar com uma nova reforma trabalhista. Porque é disso que se trata, é desmontar todo um modelo de trabalho que garanta que não haja redução salarial, 13º, férias, horas extras. Veja, eles querem transformar aquilo que é considerado hora extra em hora de trabalho normal, portanto sem o acréscimo necessário, sobretudo quando se dá, né, o acréscimo financeiro, sobretudo quando dá na semana. Por isso que nós rechaçamos completamente uma manobra inaceitável dos senadores do PL, e eu tenho a convicção de que conseguiremos derrotá-lo também e garantiremos a aprovação da PEC que já foi aprovada na Câmara. Deputada, sei que você tem uma agenda agora, eu não quero atrapalhar a sua rotina de trabalho parlamentar por aí, mas, me despedindo, eu quero perguntar como é que estão os seus planos políticos, como é que vai ser essa eleição, vai concorrer à reeleição para deputada federal, tem outros planos em vista, quais são as suas pretensões na carreira, deputada? Obrigada pela pergunta. Eu vou me candidatar novamente, né, a deputada federal, vou tentar a reeleição para ir para o nosso 3º mandato, então com uma experiência, uma carga, uma bagagem já diferente, né, de quando eu cheguei a esse espaço, mas mantendo aí o mesmo espírito combativo, as convicções de esquerda. Eu tenho um mandato extremamente voltado para a luta das mulheres. A gente teve algumas conquistas fundamentais, como a emenda que garantiu a ampliação
do tempo da nova licença paternidade para as famílias atípicas, portanto aquelas que têm crianças com deficiência, para até 27 dias. Também fui uma das autoras do projeto Não Se Cale, que é aquele que garante todo um preparo de estabelecimentos comerciais para lidarem com as mulheres vítimas de violência. Tive um papel importante no que diz respeito a barrar a PEC da blindagem, o próprio PL do estupro, enfim. É dessa forma, com esse mesmo espírito, que eu busco a reeleição no final do ano, e eu acho também que a bancada do PSOL vai ampliar. A gente vai conseguir eleger mais parlamentares, não só em São Paulo, mas também em outros estados. E, portanto, o papel importante, fundamental, que o nosso partido teve nos últimos 4 anos vai se ampliar na próxima legislatura. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigada a você, querido. A gente pode voltar a se falar em breve aqui no nosso programa Rede TV Notícias, que eu conto com a participação sempre de vocês para trazerem sempre o panorama aí de Brasília. Obrigado. Tá certo, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.